Olá, meus queridos amigos e irmãos, estamos começando mais um Jesus e Eu podcast e sempre com muita alegria no coração. O desejo do nosso coração é que vocês estejam bem, que a sua casa esteja bem, que a sua família esteja bem, que o seu cônjuge esteja bem, que os seus filhos estejam bem, os netos, sobrinhos, enfim, todos que residem com você neste lar sejam abençoados. Estamos começando mais um Jesus e Eu podcast. E como eu tenho dito para vocês, a cada dia é uma surpresa de Deus. Deus tem nos surpreendido a cada dia com coisas grandiosas, com coisas maravilhosas. Antes do nosso bate-papo aqui nesse podcast, eu quero falar dos amigos do bem. Começando pelo Mundo Max Unidade Sonkey, tudo instrumentos musicais. Você conhece a Sonkey, não é verdade? Então, tudo que a sua empresa, o seu comércio aí precisa de um sonzinho bacana, a Sonkey tem. Instrumentos musicais para a igreja, a Sonkey também tem. Quero falar também da The Best Açaí, lá de Manoel Ribas, Pitanga e Ivaiporã. Aproveitando para mandar um abraço bem forte para o Luciano e também para o Sérgio. The Best Açaí está bombando. Também quero falar do The Best Açaí lá de Brusque, Santa Catarina, não é verdade? 2 lojas e tem um endereço aí, você está acompanhando. E aproveitando para mandar um abraço também para minha amiga, para a amiga do bem, a Vera Rubo. Um grande abraço para vocês. E nesse clima de calor, um açaí é sensacional. Também falando da Fugiplas, policarbonatos, lonas e tudo que você precisa para a sua cobertura. A cobertura da sua casa anda meia caidinha, a Fugiplas dá um jeito. É só falar com a Leni e com o Jorge e com certeza a sua cobertura vai ficar excelente. Também quero falar da Reprotec, já mandando um abraço para o meu amigo Genésio, que tem papéis especiais, tono, encadernação, redes gráficas e muito mais. Ele está me devendo uma propagandinha aí, não é verdade? Você precisa mandar para a gente colocar o vídeo aqui, você falando como garoto propaganda. Tudo para o seu escritório, para o escritório da sua igreja. Reprotec é o nome. Também falando da Carilu Esportes, materiais esportivos, também uniformes para a sua empresa. Um grande abraço para o Cadu, que também é um grande parceiro, um homem comprometido também com missões. Também falando da Divine Hands, lá dos Estados Unidos, da Carolina do Norte, e mediações. Pastor Ismael, eu sei que Deus tem dado o privilégio para você reconstruir muitas casas, não é verdade? Então que Deus continue abençoando você e com certeza, através da Divine Hands, a sua casa nunca mais será a mesma. É isso aí. Confira no nosso Instagram, aí você vai ver o antes e depois, quando a Divine Hands chega e o resultado final. Simplesmente sensacional. Se você está acostumado a assistir Irmãos à Obra, ficou para trás. A moda agora é Divine Hands. Estamos aqui no podcast Jesus e Eu. É isso aí, meus queridos. Hoje tem uma figura aqui que eu aprendi a amar e respeitar e tem um testemunho muito lindo, viu? E por isso a convidei para que ela pudesse compartilhar, talvez com você que passa um momento difícil na sua vida, talvez um momento que você possa dizer, cheguei no fundo do poço. Mas com Deus não existe fundo do poço. As mãos santas, benditas e poderosas desse Deus sempre irá nos alcançar e eu creio que foi isso que aconteceu na vida dela. Então, o bate-papo hoje é com a Lídia Miriam Correia. Seja bem-vinda ao podcast, Miriam. Obrigado, pastor. É um prazer e uma alegria estar aqui e poder testificar de tudo que o Senhor fez na minha vida. E com certeza não é pouca coisa, né? Não, não é pouca coisa. Em alguns momentos da vida. Exatamente. Deus realmente é lindo. E Ele faz coisas grandiosas, né? Nossa, Ele é o Deus do sobrenatural. Glória a Deus. Precisamos perseverar. Sim, sempre, e crer. Né? Sempre quando eu começo um podcast, um bate-papo assim, eu gosto muito de falar de conversão, né? Iniciando como começou a trajetória com Deus, né? Então a primeira pergunta que eu quero fazer para você, todos nós temos uma história de conversão. Sim. Como foi a sua? Pastor, a gente morava no sítio, um sítio próximo à Varta, né?
E a minha família é católica, né, e eu fiz tudo que poderia ser feito na igreja católica, catecismo, Sim, primeira comunhão e tudo mais. E o meu pai, né, um homem muito simples, minha mãe também, só que meu pai era alcoólatra. E nós mudamos de um sítio para outro sítio. E o meu tio, que mora ali no Jardim Silvino, ele começou a frequentar a Igreja Luz do Mundo, do pastor Mário Saraiva. entendi. E ele começou a nos visitar no sítio juntamente com o pastor. E dali em diante a gente começou a conhecer Jesus de fato, Jesus da Bíblia mesmo, né. E eles iam quase todo fim de semana lá levar a palavra de Deus para nós. E depois de um tempo a gente começou a sair do sítio e ir para a igreja. Engraçado que nós somos em 8, né, na casa da minha mãe. E 8 E contando com o pai e a mãe. 8 irmãos, 8 irmãos. mais meu pai e minha mãe. É, eu não vou falar antigamente, parece uma coisa muito distante, né? Mas um pouquinho antes, assim, parece que as famílias eram bem maiores, né? Sim, 8, 9, 10, até 12 irmãos, sim. né? Era uma vida simples, mas a gente tinha Tinha muito amor, liberdade. né? Isso É verdade. é verdade. E através do evangelho, meu pai se converteu, né, na Igreja Luz do Mundo. Que benção. Fomos todos para lá. Em um ano de mais ou menos, em 92, 93, a gente saiu do sítio e foi morar no Ana Rosa, em Cambé. E ali a gente começou a congregar na Brasil para Cristo, que era um salãozinho ainda, né. Na época do pastor Dovaldo. Não, na época era Era o pastor Armando e o antes. pastor Ah, o Luiz. missionário Armando, é verdade, é verdade. Era. Depois que veio o Dovaldo, é verdade. Depois que veio o pastor Duvaldo, É verdade. né, Eu que a fui, gente eu veio fui para. algumas vezes ali na época do Armando e depois na época do pastor Dovaldo eu ia muito. Eu morava em Baiti ainda, ia muito na época do pastor Dovaldo. E aí aconteceu então de Isso, você ter um encontro com esse Jesus lindo. com 16 anos, eu me batizei nas águas, né. Mas lá na Luz do Mundo, a gente ia para a escolinha dominical, a gente aprendia a fazer a oração para ser batizado pelo Espírito Santo. Então foi uma época muito linda que a gente passou lá, através da vida dos meus tios. A minha tia hoje ela já faleceu, né, o senhor já recolheu, Entendi. mas o meu tio levava o pastor lá, eles iam lá quase todo fim de semana, levar o evangelho para nós. Poxa, Deus sempre levanta alguém, né? E É o meu pai se converteu, se tornou outro homem, uma né. mudança, né? Conversão é mudança de direção, né? Até meus 9 anos de idade eu vi o meu pai alcoólatra. Minha mãe, eh, jogando nós pela janela para poder fugir dele. Meu Deus, Então foi uma época de muita luta. são muitas histórias, né? E depois você teve muitas experiências com Deus, né? Tive, pastor, Muitas muita. experiências. Eu até os meus 18 anos, né, eu frequentei a igreja, porque na nossa adolescência, né, eu vou porque minha mãe quer que eu vá, né, senão minha mãe não deixa sair. Na minha época foi assim. Então até os meus 18 anos, eu fui para a igreja. Depois dos 18, eu me desviei. Eu queria conhecer o mundo, queria ir para as festas, né, gostava de dançar já. E com 22 anos, eu engravidei do meu marido. Engravidei solteira, a gente namorava, mas eu não era casada. Entendi. É aí Aí começa uma longa história, né? aí começa. E eu penso assim que aconteceu o sobrenatural dentro do hospital, não foi? Foi, eu a primeira gestação minha, né, era um menino, eu tive uma pré-eclâmpsia grave, fui internada, fiquei 15 dias no hospital, né, eu perdi o bebê e eu passei por um quadro de depressão. Então o médico falou assim: "Olha, você tem 22 anos, mas você não pode engravidar, senão morre você e a criança. Então, Olha, você não uma pode engravidar". sentença. Aí, porque foi grave, porque geralmente na tua idade não acontece, né. Entendi. Então foi bem complicado. E dentro disso Deus te deu o privilégio de engravidar novamente. Eu engravidei da minha filha mais velha, Eduarda. Naqueles 15 dias que eu fiquei dentro do hospital, eu andava à noite ali naquele hospital, ia nas UTIs e ali
eu senti que algo dentro de mim quebrou. Eu me senti completamente quebrada ali dentro, fui moída ali dentro Do hospital. do hospital. Mas mesmo ali naquele deserto, eu senti uma paz muito grande. Mas eu vim embora, fizemos o velório, tudo, né, foi uma época bem complicada, mas o Senhor me deu o privilégio de engravidar novamente. Só que para mim, eu iria morrer e a criança ia morrer comigo. Por causa da sentença do médico. Exatamente. E Deus escreveu uma nova história, me deu uma segunda chance. Então eu voltei, comecei a frequentar novamente a igreja, né. Naquela época eu e meu marido, a gente já estava, né, junto, graças a Deus, um homem honesto, um homem que trabalhava muito, mas tinha seus vícios, né, bebia, fumava e muito. E era uma vida difícil para nós, né. Começo errado, trajetória, né, até o Senhor colocar nos eixos. E a gravidez da Eduarda foi tudo bem, né, graças a Deus eu tive ela, e desde muito pequenininha ela tinha muita anemia, 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 e eu trabalhava de caixa de supermercado na época, Sim. e eu não conseguia nem ficar no emprego, porque eu tinha que correr com ela para o médico. No aniversário dela de 3 anos, pastor, ela começou a vomitar e ter febre. E a gente levou ela na época no PAI. E lá eles tiraram o líquido da coluna dela, o médico falou: "Olha, é meningite, vamos levar ela para o Zona Norte". A E filha ela, mais velha, né? a mais velha, porque ela vai ter que ficar em isolamento e tratamento. Eu falei: "Bom, ela vai ficar no isolamento, mas eu vou ficar com ela". "Ah, mas é contagioso, é viral". Sim. Falei: "Não tem problema, não tem problema. Se eu morrer com ela, não tem problema, mas eu vou ficar com ela". E nós ficamos uma semana no isolamento. E ela ficou totalmente debilitada, ela não mamava, ela não andava, porque na hora que eles tiraram o líquido da coluna, machucou a coluna dela. Então ela tinha um calombo enorme na coluna, ela não parava em pé, nem para ir no banheiro, ela já tinha 3 anos de idade, né. E a igreja toda orando, e a minha sogra indo lá, meu marido, minha mãe, e a igreja orando. E eu não tinha firmado nada na igreja, eu comecei a frequentar a igreja de novo, que eu voltei para a Estava igreja recomeçando, né? recomeçando, eu cheguei na igreja voltei para a igreja toda quebrada, cheia de carrapicho. Eu falo que Deus me deu uma segunda chance, né, a gente passa pelo processo do fogo, né, que não é fácil, e dentro do hospital eu fiz um propósito com Deus. Era por volta de 6 horas da tarde. E eu fiz um propósito com Deus, né, no hospital, né, para que o Senhor viesse curar ela. Então, quando foi 6 horas da tarde, eu estava sentada num banco, do lado dela, numa cadeira, e ela falou assim: "Mãe, você tá vendo?" E eu achei que ela estava Teve morrendo, uma visão. pastor. E é um quarto branco, um vidro, né, porque é um isolamento, Sim. só eu e ela. Aí eu falei assim: "Eduarda, não tem ninguém aqui, é a mãe". E eu já me desesperei, ela tá morrendo, ela tá morrendo. Ela falou: "Mãe, olha para ele". E sentou na cama, ela não parava de pé, pastor. Ela Nesse momento ela sentou. ela sentou, cruzou a perna, falou assim, mostrou no teto do hospital. Falou: "Mãe, olha para ele veio para curar nós 2". Puxa, Isso glória era a Deus. 6 horas da tarde. No outro dia, 10 horas da manhã, aí eu chamei a enfermeira, porque mesmo a gente pedindo milagre, a Sim. gente custa acreditar, Sim. né. Eu chamei, elas vieram, colheram o sangue, eu falei: "Ela tá tendo alucinação", e ela falou: "Mãe, agora eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer". E 10 horas da manhã do outro dia, o resultado dos exames dela falou: "Olha, não tem mais nada, Glória a Deus. ela não tem mais nada, vamos tirar ela do isolamento, ela vai para o quarto e à tarde eu vou dar alta para ela". E ela foi embora para casa, a gente foi para casa no outro dia, e hoje ela já tem 22 anos, né. Amém. E ela chegou em casa com hematoma na coluna, pulando para lá e para cá, e ela falava assim: "Jesus me curou, Jesus me curou. Eu tô bem, mãe, Jesus me curou". Por isso que propósito é uma coisa séria, né?
e muitas pessoas brincando, né, com Deus, né, mas Exatamente. e o propósito com sinceridade faz com que a presença de Deus se manifeste, né? A presença de Deus ali foi algo real na vida dela, né? Sim. Eu acho que aí está um pouco também que a Bíblia diz que a gente teria que se tornar como criança para poder, né, sem os vícios do ser humano, né? Que ali é uma Verdade. inocência. Uma E ali inocência. ela conseguiu ver a presença do Senhor. Aí eu entendi que era curar nós duas. Porque A obra de desde. Deus é completa, né? Exatamente. O pastor Saraiva, ele falava assim para mim: Miriam, você vai ser missionária. E eu falava: ai, imagina, né? Eu moro no sítio, uma menina do sítio, né? Falei: de forma nenhuma, nunca passou pela minha cabeça, né? Que a minha missão seria através do Ministério de Dança, né? Não fazia ideia. Aí, nesse mesmo ano, eu cheguei na irmã Leni, falei assim: irmã Leni, eu preciso fazer algo para o Senhor. O Senhor curou a Eduarda dentro do hospital, né? E através dessa cura, eu testemunhei para muita gente, muita gente. E você já, quando falou com a pastora, com a líder, você já disse o seguinte: olha, eu quero uma posição de destaque agora na igreja. Não, Então conta para os nossos telespectadores. não. Eu falei para ela assim: pastora, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Eu posso ajudar a limpar a igreja, limpar o banheiro da igreja, não importa. A minha gratidão é tão grande. Deus restituiu a vida da minha filha e eu preciso trabalhar para o Senhor. Glória a Deus. Eu fiz um propósito para o Senhor e eu quero trabalhar, mas eu não sei fazer nada. Aí ela disse assim: olha, vamos entrar para o FEBRAC, vamos cantar com o FEBRAC. Falei: mas eu não sei cantar. Não, mas aprende. Aí ela falou assim: nós vamos começar um ministério de dança aqui na igreja. Aí eu falei assim: dança na igreja? Porque eu vim da Luz do Mundo, né? Sim. Dança na igreja? Ela falou assim: dança na igreja. Você não dançava para o mundo? Por que que para Deus você não pode dançar? Aí ela me quebrou, né? Aí ela me quebrou, foi um chicote de Jeová. Eu perguntei se você queria um posto maior, porque você já tinha me falado, né? É que muitas pessoas, elas acabam, quando Deus faz algo, elas querem procurar alguma coisa, lugar de destaque. Mas quando Deus trabalha na vida de uma pessoa de verdade, ela quer trabalhar, independente do que ela vai fazer, né? E eu sempre olho para José, inclusive estou acompanhando novamente José, e eu fico pensando, não é sobre nós, ou melhor, não é sobre o lugar, é sobre nós, não é verdade? Mesmo na prisão, José foi o líder ali, cuidava de tudo na prisão, né? Se for para ser o líder para cuidar dos banheiros, mas se fizer com excelência, Com certeza. Deus honra onde você está, não é sobre o lugar, Não. é sobre nós, né? E esse ministério que eu conheço muito bem, que é algo de Deus, já dura quantos anos? 20 anos. 20 anos. É uma coisa assim consolidada, né? Sim. Que é uma missão, né? Sim. Porque muitas crianças já fazem parte, muitas crianças querem fazer parte e já começa ali a adotar a palavra de Deus como bússola, né? Eu penso assim, se os pais tivessem mesmo consciência do que é a igreja, eles já desde pequeno já envolveria as crianças nos ministérios, porque o que ela vai aprender ali, com certeza, o inferno não vai conseguir tirar, não é verdade? Não. E isso faz com que os pais ganhem, com que a sociedade ganhe e principalmente o reino ganhe. Com certeza. Né? E a gente iniciou ali muito simples, a gente não tinha, nenhuma tinha ideia, nunca tinha feito aula de dança, né? Nem estilo. A gente começou pela graça de Deus, né? E na época a gente tinha uma pastora, Gisele Matos, e hoje o Senhor já recolheu ela, já tem 10 anos, e ela tinha um grupo, Profetas da Dança, e na época era CD. Eu lembro que eu pedi um CD dela de videoaula, porque eu aprendi a ministrar com tecido, né, vendo o vídeo de aula dela, que era um CD, que era o recurso que a gente tinha na época, né, porque eu tinha a Eduarda pequena, né, depois de 5 anos eu engravidei da Heloísa,
primeiro trabalho que a gente foi no Manaim, a Heloísa estava com 4 meses na minha barriga, e foi lindo lá também, foi tremendo. Até então a gente não conhecia, a gente não saía. Na verdade, a gente não tinha, a gente trabalhava mais ali na igreja mesmo, né. A gente ficou muitos anos só dentro da igreja. Depois de alguns anos que a gente começou a sair para fora da igreja, e eu entendo que era o tempo que a gente precisava, né. Eu acho que foi no momento certo que o Senhor preparou para que a gente saísse das 4 paredes, né. Amém. E é um ministério, assim, que tem ganhado almas para Jesus, né. Graças a Deus, Eu já pastor. ouvi algumas pessoas falarem assim: "Ah, mas aonde que está na Bíblia que tem ministério de dança?" Eu falo assim: "Mas eu sei quem que dançou na presença do Senhor." E a pergunta é que geralmente as pessoas criticam, mas não ganham almas para Jesus, né. Exatamente. A gente sabe que Deus tem feito através do ministério de vocês. Isso me faz lembrar um tempo atrás, há uns 25 anos atrás, 20, uns 22 anos, nós tínhamos um ministério de dança na igreja, e o bispo Célio esteve na nossa igreja e falou assim: "Olha, já vi muitos ministérios de dança, mas senti a presença de Deus, igual senti na sua igreja, não, que era realmente um grupo, na época liderada pela filha da Vera Coutinho, Natália. Ela administrava e eles pagavam um preço de oração, sabe? Um propósito que eles fizeram com Deus, né? Então eu quero parabenizar vocês, né? Porque é um grupo bem grande hoje, Graças a irmã, Deus. filha Sim. né? Coisa linda e realmente tem a presença de Deus. É, diante de tudo isso que nós estamos falando, o marido já era convertido ou não? Não, pastor, meu marido não era convertido, eu ia para a igreja, comecei a participar da UFEBRAC, né, e a gente só apresentava em época de congresso. A gente não dançava no momento do louvor, como a gente faz hoje em dia, né. Era só época de congresso, né, e na verdade, assim, eu nunca pedi cargo nenhum na igreja. O Senhor sempre colocou na minha mão de uma forma que eu nunca pedi nada. Quando né, voltando um pouquinho, quando eu iniciei, eu tinha uma líder. E por conta de alguns problemas que teve, né, ela saiu, ela foi para outra denominação, e eu falei: "E agora?". Na época, né, a pastora Leni, a líder da UFEBRAC, né, que era a irmã Rose, falou assim: "Não, você tem que assumir, você tem que assumir". Eu não sei nem por onde Geralmente Deus começar. pega aquele que não quer mesmo. Eu falei: "Eu não sei nem por onde começar", e eu fugi, pastor, 1 ano. Ah, é? 1 ano fugindo. Mas não tem como fugir de Deus, né? Aí, graças a Deus, o Senhor levantou a minha irmã, né, logo em seguida, que começou e está comigo desde sempre, né, minha irmã Sandra, e a gente começou a caminhar juntas. Aí a gente aprendeu, né, de várias formas, fazer o nosso melhor para o Senhor. Às vezes as pessoas olham, acham que é fácil, ai, às É um vezes preço a ser pago. gosta de aparecer, mas eu digo sempre, pastor, eu não posso fazer de qualquer jeito para quem me deu tudo, Amém. né. Como que eu vou fazer algo, para o Senhor relaxadamente, se Ele fez o melhor por mim? Não que seja uma troca, Sim, não não é é uma sobre barganha, isso, né? não. Mas o Senhor nunca nos deixa sair de nenhum lugar e nenhum trabalho de mãos vazias. O Com Senhor não deve certeza, nada para ninguém, com certeza. né. E mesmo que fosse diferente, a cruz já é um dos motivos principais de nós o adorarmos, né, Jesus é suficiente, né? suficiente. E depois, a gente começou, né, trabalhar na igreja, trabalhar, e o pastor Duvaldo gostava da igreja sempre com decoração, e a gente corria atrás mesmo, né, a minha irmã, a gente saía e se desdobrava, e a gente fez e faz com muito amor. Todo lugar que a gente vai servir, a gente faz como se a gente estivesse servindo na nossa casa, Amém. porque não é só sobre dança, não é só sobre técnica, é a vida. Ali você expressa na ministração a sua vida com É que nós Deus, somos carta viva, né? né, a sua vida com Deus, né. A gente sempre comenta com as meninas que não adianta a gente fazer, os mais belos movimentos e passos, né, se não tiver unção, se a intenção do coração não é adoração ao Senhor, Amém. né. Então o Senhor sonda o nosso coração, então tem que ter um equilíbrio entre os 2, né. Eu quero chegar na próxima luta, mas eu queria antes saber do marido.
E o Então, marido já pastor, era convertido? não, ele não era, ele bebia muito, E como ele ele entendia o seu fumava. ministério, como que funciona daí? Quando o impacto da cura da Eduarda na nossa vida foi tremendo. Então, quando eu Imagino. comecei a ir para a igreja, ele não questionava, porque ele sabia o que o Senhor tinha feito Ah, entendi. na vida dela. Às vezes ele questionava, ai, tá ensaiando, porque a gente ensaiava mesmo, né? Tal, época de congresso. E eu falava, olha, eu vou servir o Senhor. Não manda eu optar, porque eu vou servir o Senhor. O Senhor devolveu a Eduarda para nós, Amém. né? Eu não posso deixar de servir. E, e às vezes eu ia para a igreja com as duas, a minha família que ajudava elas, cuidar delas lá na igreja, porque duas crianças daí então, né? E foram 11 anos, pastor. 11 anos eu indo para a igreja sozinha. Não ia sozinha porque a minha família estava comigo, né? Meus Entendi. irmãos, minha mãe, estava todo mundo lá congregando junto. Mas não tinha presença do marido. Mas não tinha. Então, às vezes, quando tinha trabalho, quando o pastor falava assim, ai, vai com a família, vai com a esposa, eu olhava as irmãs, assim, tudo com os maridos, eu falava, Senhor, queria muito ter meu marido aqui comigo, pai, queria muito. E eu sempre cobrava ele. Então, às vezes, eu chegava brava da igreja, cansada com as crianças. Aí um dia eu falei pro Senhor, Senhor, eu não vou brigar mais. Um tempo determinado por Deus, né? Não vou brigar mais, se for da sua vontade, vai acontecer, se não for, amém. E a Eduarda, com 12 anos, se batizou. O batismo dela foi no Rio Vermelho. E no dia do batismo, a Heloísa, de manhã, do nada, começou a vomitar. Eu falei, e agora? Como que eu vou acompanhar a Eduarda? E a Heloísa tá passando mal. Aí ele falou assim, pode deixar, eu levo a Eduarda e fica com a Heloísa então. E o pessoal passava recolhendo todo mundo de Kombi. A galera que ia se batizar. Sim. Era um tempo bom, né? Era. Ia todo pro Rio Vermelho lá, se batizava lá. E ele, ainda fumando e bebendo, ele foi. Ele foi levar ela. E chegando lá, eu com a Heloísa em casa. E aí a minha irmã manda foto dele se batizando. Porque Eita. depois que acabou o batismo, né? O pastor Odovaldo sentiu, né? De fazer um último apelo. Se tinha alguém ali que ainda gostaria de descer as águas, era a chance que o Senhor estava dando para a vida dele. E na hora o Espírito Santo agiu e ele desceu sem roupa do batismo, do jeito que ele estava. Eu só recebi a foto que a minha irmã mandou para mim em casa. Puxa. E eu não sabia se eu chorava, se eu sorria. Aí eu entendi o porquê que a Heloísa do nada amanheceu passando mal. Não era para eu ir. A gente sabe, né? A gente conhece. Hoje a gente sabe, né? E o pastor Odovaldo, né? Um dia que ele chorou muito. E sempre ele falava para mim, irmã Miriam, irmão César, irmã Cezinha, porque ele tinha um carinho muito grande pela nossa família, né? Sim. E muitos anos ali convivendo, meu pai, né? Minha mãe. E ele sempre falava que eu chorei muito, irmã Miriam, chorei muito. E toda vez que ele comentava, ele chorava. Olha que coisa. Aí o tempo foi passando, aí eu descobri que ele se tornou um midianita. Exatamente. Ele começou a frequentar a igreja. Midianita é boa, ele ficou mais crente que eu, pastor. Ah, é? É. Eita, glória. Ficou mais crente que eu, não faltava um culto, né? Graças a Deus o Senhor libertou ele dos vícios, cigarro, da bebida. Deus é completo. E ele se tornou uma nova criatura, de verdade. E ele começou a cantar na igreja, a participar dos trabalhos dos varões, né? Olha só. E um dia o pastor Odovaldo falou para ele assim, olha, preciso de alguém para mexer na mesa. Mídia. Para a mesa? Na mesa. Na época era uma mesa mais simples. Sim. E, irmão Cezinha, você vai cuidar aí para nós. O pastor Odovaldo tinha uma sabedoria de Deus mesmo, né? Você vai cuidar aí. E ele começou, pastor, hoje ele é líder lá da galerinha da mídia. Cuida dos midianitas de Deus, lá. Cuida lá. Quem cuida da mídia é midianita, né? Isso, é ele mesmo. Eu acho assim que o difícil para o ser humano é entender o tempo de Deus, né? Exatamente. Nós gostamos muito que seja do nosso jeito, né? Eu faço uma pergunta para você. Aí foi tudo perfeito.
Aí a partir de agora até hoje, nenhuma luta mais e tudo Uhum. certinho. Como De que é? forma Servir a Deus é assim ou alguma. não? Não, não é Não? Ah, mamão, não teve é mamão com açúcar, teve não. mais luta ainda? Teve, pastor, É? tivemos muitas lutas. Teve um período que eu fiquei 7 meses afastada, sem conseguir ministrar na igreja, né, por conta de um problema que teve com o irmão do meu marido e por conta desse problema, começou a ter alguma discussão em casa, coisas que eu não concordava, né. Aí eu fiquei uns 7 meses, assim, afastada. E a minha líder ligou para mim, eu falei assim: "Olha, Ju, eu vou no culto hoje, eu vou entregar o ministério para o pastor, vou falar com ele, eu não vou mais, eu vou entregar". Aí ela falou assim: "Ah, então tá bom, à noite a gente conversa". Aí eu fui para o culto, né, com essa intenção, depois do culto eu vou falar com o pastor, vou entregar, né, do jeito que tá, não posso fazer as coisas de Deus, não é assim, né. Aí, depo de antes de terminar o culto, ele falou assim: "Vou chamar 3 irmãs aqui na frente e eu vou ungir elas". Aí ele me chamou, eu fui pra frente do altar com as pernas tremendo, pastor, porque eu ia para entregar o ministério, Uhum. né. Ele falou assim: "Irmã Miriam, vem aqui". Aí ele chamou eu e mais 2 irmãs, que é a irmã Regina e a Ju, né, e nos ungiu lá no altar. Aí eu chegando em casa, eu falei para o meu marido: "Olha, se eu já me dedicava, hoje eu vou me dedicar muito mais, eu vou atrás de fazer uma aula, eu vou atrás de correr atrás de coisas para ampliar o ministério, e eu vou conversar com a minha irmã, e a gente vai fazer o nosso melhor ainda mais, porque mais uma vez o Senhor me pegou de jeito". Então, assim, eu me dedicava, né, aí continuamos para a glória de Deus, né, fomos, luta tem constantemente, tá à frente de um trabalho, tá na linha de frente, né, são muitos desafios trabalhar com adolescente, com jovens, com criança, e as crianças via as meninas mais velhas ministrando, queriam ministrar também, e foi vindo. Uma continuidade, né? Foi uma continuidade, e a gente foi abraçando a obra, né. E na época eu trabalhava, minha irmã tinha uma loja também, aí chegou o tempo difícil que foi a época do Covid. O primeiro ano, que foi a primeira onda do Covid, a gente passou ileso, né. Poucas pessoas, né, tiveram Covid, a minha mãe, meu irmão, mas nós não. Então nós íamos para a igreja fazer live, o grupo de louvor, nós e o pastor, a igreja Aqui vazia, foi assim também. né. Então a gente, o ano todo, nós não paramos, nós fazíamos a live todo fim de semana. Quando a igreja fechou, porque foi determinado, né, que fechasse, a gente fazia, administração em casa, né, adorando em casa. Então, através do Instagram, a gente postava, todas as meninas faziam um vídeo ministrando em casa, para elas, né, darem continuidade na adoração, porque não podia sair de casa. Então, nessa época, pastor, do Covid, nós não paramos de jeito nenhum, mas nós não sabíamos que a gente ia passar até então, né, eh, com todos os irmãos da igreja que tiveram Sim, Covid, lá né. foi uma situação, muitos Eu irmãos partiram, também, né? exatamente, eu também tive minha irmã, né, meu marido, e eu e meu irmão ficou mais grave, assim, da minha família, a mesma época que meu irmão foi internado, eu também fui. Ele estava com 80% do pulmão, eu estava com 60. Eu já ia para intubação. Mais uma vez o Senhor tinha um propósito na minha vida. Eu falo que o Senhor nos ensinou a ministrar na luta e no luto. Foi sim. Porque exatamente, eu saí do hospital, ao mesmo tempo que eu estava no hospital trocando de máscara, meu irmão estava sendo entubado, Meu e Deus. os demais irmãos falecendo. Então, lá no hospital, eu com o balão de oxigênio ali andando com o cilindro, e eu entrei para tomar banho, e o Senhor falava no meu coração: "Eu sou o seu pulmão, eu sou o seu pulmão".
No dia que eu fiquei bem ruim, que eu liguei para minha filha, falei assim: "Eduarda, fala pro teu pai vir aqui que eu tô morrendo". Aí meu marido se desesperou, minha irmã foi lá como sempre com a garrafinha de café, um bolinho. Com essa história do café. É. E ela entrou no quarto, eu nem a conheci, com muito custo eles deixou ela entrar, eu nem conhecia, ela foi me dando de comer, de beber, aí que eu fui me recuperando, que eu reconheci ela, mais um livramento da parte do Senhor na minha vida. Aí a gente saí do hospital numa quinta, no outro dia a gente já tinha um velório para ir, e eu não imaginava que o próximo seria do meu irmão. Então assim, o Senhor, eh restaurou a minha saúde, mas ele recolheu meu irmão. E no velório dele, no final de semana, estávamos eu, a minha irmã e mais uma jovem, né, a Anelisa, ministrando, só nós na igreja. Nós estávamos em lágrimas, mas a gente estava ministrando na igreja. Sou Mesmo feliz com Jesus. exatamente. Nós não paramos, pastor, nem meio luto a gente não parou. Muito pelo contrário, foi um tempo de crescimento para nós. Amém. Depois de 1 ano do Covid, que foi, né, que já estava tudo voltando ao normal, eu fiz uma ressonância por conta de uma dor na coluna, e nessa ressonância foi constatado 2 nódulos na minha tireoide. Na coluna você sentiu dor? Eu não sabia que funcionava assim. E foi um achado, né, na ressonância teve esse achado desses nódulos, e eu procurei um endocrinologista, né, e ele falou assim: "Ó, vamos investigar, vamos fazer punção, vamos ver, fazer biópsia, né". E fiz todo o procedimento que ele me pediu, e quando eu cheguei no consultório que eu mostrei para ele, ele falou assim: "Olha, vai ter que fazer uma cirurgia, porque um dos nódulos é um câncer de tireoide, é uma neoplasia. Então você vai precisar fazer, eu vou te dar já a carta", e eu tinha um casamento em Curitiba que eu era madrinha. Eita. Aí eu fui, procurei um cirurgião de cabeça e pescoço. Ele falou assim: "Olha, eu vou te liberar, você vai no casamento, porque senão você não vai poder ir depois da cirurgia. É uma cirurgia tranquila, né, só que, você voltando a gente já dá andamento pra gente retirar a sua tireoide. Embora não é um câncer agressivo, mas a gente não pode deixar". Assim eu fui, né, voltei, ainda eu lembro que eu ministrei no domingo, e eu falei para o pastor, falei: "Pastor, eu vou fazer cirurgia na segunda, 15 dias eu tô de volta", porque para mim era uma cirurgia simples, Sim. até então simples, né. E já o diagnóstico já assusta, porque meu pai faleceu de câncer, né. Então a gente já tinha histórico na família. Então foi uma época que você fica assim: "Senhor", Meu Deus, né? é uma sentença de morte, né, quando a gente ouve câncer é uma sentença de morte, né. Sim. E então eu fiz, entrei no centro cirúrgico bem, entrei no centro cirúrgico tranquila, porque eu entendi, pastor, que nada é meu, nada é Nada é meu, nosso e nada é sobre nós, né? e não é sobre mim. É. E eu falava com o Senhor: "Senhor, a minha vida é tua. Se for da sua vontade me recolher, eu sou grata a tudo que o Senhor me proporcionou viver aqui. Mas eu falo, peço só uma coisa para o Senhor, eu preciso ainda cuidar das minhas filhas, porque a minha filha Sempre a preocupação dos é, pais a minha serão, filha né? mais velha, ela tinha saído de um relacionamento e ela estava bem depressiva, Uhum. né, por conta desse relacionamento, um relacionamento abusivo e tudo mais, e eu não queria preocupá-la também. Então até para falar o diagnóstico eu demorei, a minha irmã sempre sabia de tudo, que ela sempre estava comigo, né, Companheirona, irmã sempre, companheirona. sempre. Então assim, ela ia no médico comigo, tudo, e ela falava: "Não amiga, vai dar tudo certo, o Senhor está no controle, você vai passar mais essa, nós vamos Vamos vencer". vencer. E eu saí de lá chorando, né, porque o diagnóstico não é brinquedo, né. Entrei no centro cirúrgico e quando eu saí do centro cirúrgico eu senti muita falta de ar, né. Aí, de logo passou um tempo que a gente espera, eu fui para o quarto, e quando eu fui falar eu não tinha voz.
Eu não tinha voz e na minha cabeça eu pensava: "Poxa, é da cirurgia, deve É. ter, né, mexido, né". E o cirurgião veio me ver. Aí eu só mostrei pra ele, porque não saía voz, né. Ele falou: "Não, não é normal. É por conta do nódulo ser tumor ser maior do que a gente imaginou que apareceu nos exames, né. Você teve uma paralisia nas pregas vocais, você vai ter que aprender a beber de novo, a comer de novo, a engolir de novo. Falar você não fala mais, porque é um dano irreversível". Ah, foi colocado um ponto final novamente. Novamente, pastor, novamente. E eu vim para casa com com essa sentença, o inimigo sempre tentando contra a minha saúde, né, tentando né, contra a minha vida nessa área Sim. da saúde, né. E a gente, recebendo promessas do Senhor, promessas que o Senhor ia fazer mais, que o Senhor ia nos usar mais, que a gente ia avançar. E eu falava: "Senhor, e agora? Sem voz, como é que eu vou fazer? Como que eu vou ser útil?". A minha irmã lá com as meninas lá, né, cuidando de tudo lá. E eu via elas, né, na live e eu falava: "Eu queria estar lá, mas como? Não vou conseguir me comunicar". E assim Esse momento você passar estava internado no hospital. eu saí do hospital, depois de uma semana, né, como foi retirada a glândula de que ela fabrica o cálcio no corpo, né. Sim. E como ela foi retirada, meu cálcio caiu, zerou. Ah, E eu comecei a ficar toda torta. Aí eu voltei para o hospital, fiquei 2 dias e meio na UTI, repondo cálcio no sangue. Aí na UTI, quando eu nunca tinha ficado numa UTI, quando eu cheguei lá na UTI eu me desesperei, porque, passa um filme, meu irmão, meu pastor, amigos, todos que já passaram se foram, né. E você vê muitas situações ali dentro de uma UTI. E eu falava: "Senhor, o que que o senhor tem para mim, né? O que que o senhor tem para mim, o que o senhor quer comigo? Porque eu, Senhor", né. Aí passa um filme, falei: "Aquela menina lá da Varta, lá do sítio, né. E o Senhor me trouxe até aqui, é agora, Senhor. Mas mais uma vez a minha vida está nas suas mãos. Eu não tenho nada, tudo é seu, tudo é seu. O Senhor me deu, o Senhor toma quando o Senhor quiser. Mas, Senhor, eu te peço novamente, eu preciso cuidar da minha filha. Elas precisam de mim, Senhor". se os filhos soubessem o valor que eles têm para os pais, né. Exatamente. E eu na UTI eu chorava muito, muito, porque a gente fica sozinha, né, lá. Aí me levaram para o quarto e você não sai da cama nem para ir no banheiro. Então uma pessoa que a vida toda ativa, corria para lá, para cá e dançando e tal, e de repente se vê numa cama sem poder até ir no banheiro, né, porque não pode nem Sim. sair. E eu chorava muito, aí a enfermeira entrava e falava assim: "Por que que você está chorando? Você não vai ficar assim". Deus usando a enfermeira. Eu nunca tinha visto ela na minha vida. Falou assim: "Por que que você está chorando? Você não vai ficar assim". Não era nem a enfermeira que estava falando, né. É mais uma vitória, mais um testemunho que você vai contar. Amém. E eu chorava e nada de voz, nada, nada, não saía nada, pastor, nada. Aí a assistente social vinha, porque devido ao meu estado, meu emocional, elas vêm, né. Sim. Aí ela falava assim: "Olha, Lídia, por que que você está tão desesperada? Jesus, ele não vai permitir, você não vai ficar assim, você vai voltar a falar". E eu não podia, né, responder, e eu só chorava, porque não tinha como eu falar, não tinha nada de voz. E eu chorava, chorava, assim, passei 2 dias e meio praticamente lá na UTI. Mesmo se tentasse conversar através das libras, Não, não iria também entender do outro lado, né. mas o que que eu pensei, né, na época? Eu falei assim: "Eu vou ter que me adaptar, porque eu tenho Sim. uma deficiência agora". E eu vim para casa, aí os amigos, as pessoas: "Mas o que aconteceu? Por que que você tá Consegue assim?". entender, né. E o emocional da gente fica abalado, Sim. né. E eu falava assim: "Senhor, eu fico sem a minha voz, mas não tira meus movimentos, porque agora é o que eu tenho para te adorar".
Então, Senhor, tira tudo de mim, menos os meus movimentos, que é o que eu tenho para te adorar, que eu tenho para te entregar. E tinha dia que era desesperador, pastor. Eu tinha vontade de ir atrás da minha casa e gritar, e não sair nada de voz, não poder mandar um áudio, né, no WhatsApp, não poder. Eu ia no mercado, né, e as pessoas achavam realmente que eu era deficiente, né. Eu passei várias situações no mercado, no açougue, de realmente não conseguir pedir, a pessoa não me entender, eu ter que escrever, Entendi. né. Então, assim, foi um tempo de luta também, mas mais uma vez eu falei: "Senhor, estou em tuas mãos", até que o Senhor nos sustentou. E sempre a palavra era: "Você não vai ficar assim". E foram se passando os meses, passou um, passou 2, e eu comecei a fazer um tratamento com a fono, aí a fono falou para mim assim: "Olha, eu vou te ajudar, para você melhorar, mas não que a sua voz vai voltar nunca mais, porque as suas pregas vocais estão paralisadas, é uma lesão irreversível, e eu não sei nem se eu consigo te ajudar, você vai ter que procurar tratamento, em Maringá. Vou te indicar uma fono de lá, porque aqui em Cambé não tem como te ajudar. É uma lesão que eu não tenho, né, suas cordas vocais não vibram, estão paralisadas e elas vão atrofiar, Mas isso ainda. mais isso. Então eu vou te ajudar na parte da respiração, para você respirar, para você engolir, né, tudo, né. Eu tinha restrição para engolir, porque Sim. podia me afogar, engasgar, como eu me engasguei já várias vezes no início, né. Comer carne, eu fiquei vários e vários meses sem comer um pedaço de carne, porque eu não conseguia. E foram passando uns meses, eu voltei a ministrar, 3 meses eu voltei a ministrar na igreja, e as pessoas falavam assim: "Olha, mas você não tem voz? Mas eu vejo você lá dançando, nem parece". Aí eu falava: "É Deus, né, é Deus, né". Tentava, mas não conseguia, né. E várias situações, pastor, de Mas você não chegou a voltar para o hospital não? não, não, Mas no depois não. hospital você ouviu a voz de Deus no Sim, hospital, né? Na sim, UTI? exatamente. Eh, Todas as enfermeiras que entrava, elas falavam a mesma coisa para mim. Elas falavam assim: "Por que você está chorando? Você não vai ficar Deus assim". falando, né? Todas elas, a gente imagina que dentro do hospital você vai ver uma luz, vai descer um anjo, algo assim, né. E o maior milagre é os anjos sem asas que Deus usa, Sim, né, sim. para falar com a gente nesses momentos, né. E era tão certeiro que elas vinham e falavam sempre a mesma coisa: "Por que que você está chorando? Você não vai ficar assim, fica calma". Calma o coração. Exatamente, o tempo todo, o tempo todo. E eu voltava, né, saía do hospital, voltava, fazia um exame para ver como é que estavam as cordas vocais e o cirurgião falava para mim: "Não tem atividade, tá a mesma coisa, você não volta a falar mais. É irreversível". Eu tenho vários e várias pastas de exames com o mesmo diagnóstico. Passaram-se 7 meses, aí a gente foi convidada a ministrar na igreja, do pastor Moisés Cortez, né, e nós, as meninas, né, e eu falei para minha irmã, eu falei assim: "Olha, eu não vou, o que eu conseguir", porque ela ainda me entendia, né. Falava assim: "Olha, eu não vou, porque eu vou ter que começar a explicar, por que que eu tô sem voz e o meu emocional não tá legal. Então eu prefiro ficar quietinha e você vai com as meninas". Ela: "Não, você vai também". Eu falei: "Ai, eu acho que eu não vou não". E eu conversei, a gente tem o Sim. nossa conversa com Deus, né, falei: "Senhor, acho que não é mais para mim, acho que tá na hora de eu pendurar minha sapatilha". Não é a chuteira, é a sapatilha. Falei: "Eu acho que não é mais para mim, se for o meu tempo, né, eu aceito". E dormi e no outro dia de manhã eu acordei e espirrei. No que eu espirrei, pastor, eu ouvi um som, porque nem espirro eu tinha, som de Olha, espirro. Aí eu falei, né, aí eu tenho 2 cachorrinhos lá, né, aí eu chamei eles e eles olharam para mim. Falei:
Mas mesmo assim, mais uma vez, a gente custa acreditar no milagre, né. Aí mandei um áudio para minha irmã, aí ela falou assim: "Amiga, que voz é essa? Eu tô te ouvindo". E mesmo assim eu estava custando acreditar. Aí o pessoal, minha filha, meu marido veio almoçar em casa, e ele falou assim: "Amor, tô te ouvindo, eu tô te ouvindo". Glória a Deus. E para glória de Deus, pastor, nós fomos lá ministrar. Nesse dia, uma irmã que ministra lá, estava com o filho dela com muita febre, doente. E depois da ministração, no camarim, estávamos lá junto com o Jefinho, a Mara, Sim. e ela veio, nós nos juntamos lá, oramos e a criança foi curada, Glória a para a Deus. glória de Deus. Então, assim, depois desse dia, então, a minha voz foi melhorando. Claro que ela não é igual antes, porque as minhas cordas vocais são paralisadas. Mas estou te ouvindo Isso perfeitamente. que o pastor está ouvindo é um milagre. Glória a O Deus. médico, o doutor cirurgião, né, que é o doutor Lincoln, ele atende ali agora esqueci o nome da clínica. E eu fui lá, voltei lá, aí quando eu falei, ele falou assim: "Como que você tá falando? Vou fazer o exame aqui, ver como é que tá". Aí ele fez o exame e falou assim, a minha irmã estava junto, ele falou assim: "Não tem atividade, suas pregas vocais estão paralisadas. De alguma forma, a sua garganta compensou, Uhum. mas o que tá falando aí não é suas cordas vocais, Uhum. porque elas não funcionam". Aí eu falei para ele assim: doutor, o senhor não conhece o Deus que eu sirvo". Glória a Deus. E para a glória de Deus, a medicina não explica. A medicina não explica como que eu tenho som na Assim como voz. ninguém explica a Deus. Eles não explicam, porque inclusive a gente teve um convite que a gente foi ministrar em Foz do Iguaçu, foi quando a gente conheceu o Sim. pastor, né, a pastora Gessiane, e eu ministrei um louvor sobre as águas com a pasta do meu diagnóstico, que Que não forte. ministrei, falei para a Lindo. pastora Dalva, né, e falei: "Pastora, eu trouxe meu diagnóstico, tá aqui, que é dano irreversível, não deveria estar falando, a medicina não explica, e eu vou ministrar esse milagre". Amém. Então nada E mais foi é lindo. foi lindo, para a glória de Deus. E ela entrou ali dentro do camarim lá, do hotel lá onde a gente estava reunido lá, o Febrac, e ela falou, nós estávamos com vestido de globo, e ela falou assim: "Esse vestido de vocês aí não é por acaso, vocês vão, ministrar nas nações". Amém. E ali ela lançou uma palavra profética sobre a nossa vida, e a partir dali, pastor, para a glória de Deus, portas foram se abrindo. Chegou um período que a gente, infelizmente, tinha que falar que não dava, por conta que a gente não estava conseguindo ir em todos os convites, né. E para a glória de Deus, a gente não escolhe, porque a igreja pequena ou a igreja grande, a gente ama as igrejinhas, a gente ama ir nas igrejinhas, né. E a gente teve a oportunidade de ir em muitas igrejas, e para a glória de Deus nós não paramos, Amém. não paramos. Que benção, meus queridos. Eu queria que você pensasse numa coisa. O que mais existe como possibilidades nas nossas vidas é um ponto final. Talvez o inferno queira colocar um ponto final na sua vida. E talvez até mesmo o médico queira colocar um ponto final, mas não é por maldade. É porque ele vai pela lógica, vai pela ciência. Mas nós servimos um Deus poderoso, um Deus que tem controle sobre todas as coisas, assim como nunca perdeu o controle de nada. E eu gostaria muito que você que nos assiste, você que ouviu esses relatos, esse testemunho, que você pudesse ver agora uma borracha apagando o ponto final e sendo colocada uma vírgula. A sua história continua. E Deus é poderoso para mudar a nossa história. Porque todos nós que estamos aqui nesse estúdio agora, nós temos consciência de onde saímos e onde Deus tem nos colocado. Por nós mesmos, não sairíamos nem do lugar.
Porque até para sair do lugar nós precisamos exercitar as pernas. Então, acredite que Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar a sua família, Deus pode mudar neste exato momento o que você pode estar atravessando. Mas tem uma coisa muito importante que eu gostaria que você pensasse comigo. Propósito com Deus é uma coisa séria. Nós cansamos, nós desanimamos, nós ficamos fadigados, mas propósito com Deus é uma coisa séria. Pensa nisso. Você também pode fazer um propósito com Deus e você também pode ser amanhã, como eu creio que você já é, uma testemunha do que Deus tem feito, do que Deus está fazendo e do que Deus irá fazer. Miriam, muito obrigado pela sua presença, suas considerações finais. Se quiser mandar um abraço. Eu gostaria de agradecer ao pastor pelo convite. Para mim é sempre um prazer, uma honra estar aqui nessa casa. Amém. Nós temos assim um carinho muito, muito especial pela vida do pastor, pela vida da pastora Gessiane. Nós por vocês. Né? A gente gostaria de vir mais vezes aqui, com certeza. Já está marcado, né? Pastor, as meninas do ministério, né? O Ministério Santidade, elas têm um carinho imenso pelo pastor. Amém. De verdade, né? E eu queria agradecer a minha família, a minha irmã, minha parceira, sempre. Amém. Deus né? abençoe. Minhas filhas, né? Amém. E para a glória de Deus, pastor, a minha filha, Deus abençoou ela, minha filha, que é um milagre, né? Ela vai casar agora dia 21. Eita. E o noivo, futuro esposo dela, Glória a Deus. desceu as águas também. Eita, aí Pra sim, glória de aí Deus. a bênção é completa, né? Para a glória de Deus. É uma menina ativa, uma menina trabalhadeira, Glória a Deus. né? Que tem nos dado muita alegria. Amém. É para a glória de Deus. Amém. Às vezes, quando alguém conta um testemunho como o seu, né? Alguém diz assim lá do outro lado, mas fala que serve a Deus, mas quanta luta. Mas também pastor. existe muitas Nossa, alegrias, pastor, né? demais. Eu digo assim que faça o seu melhor. Dê tudo, de todo o coração para o Senhor. Dê tudo para Amém. aquele que nos deu tudo. Amém. Porque não faça de qualquer jeito. Não leve a obra do Senhor como brincadeira. Relaxadamente. A obra do Senhor é muito, muito séria. Não é brincadeira. Vem lutas, vem desafios, vem afronta. Não digo que não tem momento que a gente tem realmente vontade de parar. Sim, né? normal, nós somos seres humanos. Mas nós né? somos seres humanos. O Senhor conhece as nossas limitações, sabe até onde nós podemos suportar. E quando a gente acha que não tem mais jeito, Ele vem e muda toda a nossa história. Amém. Porque eu e a minha família, meu marido, nós éramos dois improváveis. Eu tenho falado muito sobre isso aqui. Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor. Amém. Então, assim, Deus, Ele é maravilhoso. Eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão à vida dos meus pastores, né? O pastor Moisés, Magerona, a pastora Érica, a pastora Leni, que não é só minha pastora, é minha mãe. Né? Quando meu pai faleceu, o pastor Odovaldo, a gente tomou preencheu esse vazio que a gente tinha de pai. A Leni é minha amiga. Foi um homem que me olhou com um olhar de misericórdia, de compaixão. Cheguei lá toda cheia de carrapicho e ele me recebeu novamente e viu em mim que nem eu mesmo via. Amém. Né, para a glória de Deus. Então, Pelos olhos de Deus, né? Exatamente. E toda a minha família, né? Amém. Que é a minha base de tudo. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. E não esqueça do C. Curte, comente, compartilhe. Se inscreva no nosso canal lá, @JesusEuPodcast, tá bom? Nem eles aqui se inscreveram ainda, mas a gente tem fé. A gente crê em milagre. Curte, tá bom? E nós queremos, através da sua curtida, nós queremos libertar mais uma família no Paquistão da escravidão da olaria para a glória do nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Fiquem na paz. Obrigado.